Olá, como vão? Está começando mais uma edição do Diversidade. Como você já sabe, aqui a gente traz tudo que se relaciona à inclusão. Meu nome é Roberto Rios, eu sou um homem alto, claro, uso óculos, cadeirante, estou usando uma blusa vinho, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Olá, e eu sou a Suelen Gonçalves. Eu sou uma mulher cadeirante, de cabelos castanhos escuros, cacheados, tenho a pele clara. Estou usando hoje uma blusa de mangas compridas e de gola alta, na cor preta, uma calça xadrez cinza e preta e botas brancas. Bom, quando nós nos deparamos com o termo síndrome de Tourette, geralmente a gente sabe que existem vários tipos de comportamento vindo da sociedade. Há aqueles que estranham, porque nunca ouviram falar, e há também aqueles que já tenham sim ouvido falar, mas acreditam em muitos mitos que foram inventados em volta do assunto. Então foi por isso que a gente trouxe uma especialista aqui, que será apresentada agora pelo Roberto. E aqui no estúdio com a gente está a doutora Roseli Gedank, que é psiquiatra e coordenadora do programa Transtornos Obsessivo Compulsivo, lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a quem desejamos as nossas boas-vindas. Obrigada. Olá. Posso me descrever? Sim. Então, eu também sou uma mulher de pele clara, estou usando óculos, estou vestindo um suéter com quadrados losangos lilás e cinza, uma calça cinza e sapatos pretos. Doutora, para começar, a gente tem que falar dos mitos, né, que a Suelen falou agora. Quais são os maiores mitos e as diferenças que a sociedade não consegue identificar na síndrome de Tourette? Então, os portadores da síndrome de Tourette, eles têm uma variedade muito grande de apresentações clínicas. Eles podem ter tiques só faciais, podem ter tiques nos ombros, podem ter tiques. O tique quer dizer um movimento, uma contração muscular involuntária que a pessoa não controla, repetitivo. Isso pode acontecer no abdômen, nas pernas, em qualquer músculo do corpo. Os mais conhecidos, acho que são o tique de piscar os olhos, tem tiques de fazer caretas, fazer contrações nos músculos da face, que parece que a pessoa está fazendo uma careta. E tem tiques que também, que a gente chama de fônicos ou vocais, que a pessoa emite sons repetitivos, em vez de fazer as contrações musculares repetitivas. Então pode parecer que ela está limpando a garganta com um pigarro muito frequente. Às vezes ela só emite sons que podem parecer gritos. E às vezes fungar é um tique. Então, tem alguns deles que chamam atenção socialmente, né? Porque quem não sabe que aquilo é involuntário, que é um movimento repetitivo sobre o qual a pessoa não tem controle sempre, pode até achar que a pessoa está sendo indelicada, não está sabendo se comportar socialmente, e não é bem isso, né? Mas com relação aos mitos, existe alguma coisa que a sociedade acha que está inerente àquele ali Sim. E não é verdade? Não, tem um sintoma que é pouco frequente, que está presente em 10% dos casos, que é a pessoa falar palavrões em voz alta repetitivamente, né? Então tem um tipo de tique que é só repetir a última palavra que o interlocutor falou várias vezes, pode ser qualquer palavra. Eu já vi muitas vezes pessoas fazerem isso. É. Você está conversando e sempre depois da sua frase a pessoa repete a última palavra sua. Mas repete várias vezes, não uma vez só. E tem essa outra maneira de se apresentar que é falar palavrões. E isso ficou a marca registrada desse transtorno, mas então, acontece em 10%. O mito seria, aquela pessoa é mal educada, só fala palavrão? Não, aquela pessoa tem Tourette, então ela fala palavrão repetitivamente. Não, mas eu estou dizendo a crença da popular, que não conhece o Tourette. Acha que necessariamente um dos sintomas vai ser esse de falar o palavrão. Isso é muito usado, eu já vi muito sendo usado no entretenimento, em filmes, como uma forma cômica. Então eu acho que isso acaba até expondo a pessoa e inibindo ela de procurar um diagnóstico. E estigmatiza, né? Então acho que isso não é desejável e realmente acontece numa minoria dos casos, não é uma marca registrada. O que
atrapalha o diagnóstico? Se é um diagnóstico difícil de fazer e quais os pontos em que se deve prestar atenção para realmente diagnosticar? É algo que fica muito claro, que se diagnostica facilmente por conta desses tiques ou não? Não é difícil o diagnóstico, uma vez que a pessoa está tendo os tiques constantemente, porque é muito visível, é muito típico, né? Só que a história natural dessa doença é de ter períodos de melhora e piora espontânea. Então, às vezes a pessoa pode ter um período com tiques, aí depois melhora espontaneamente, aí não dá tanta bola porque melhorou, aí depois volta. Então, tem essa característica dos sintomas vão e vêm. A intensidade dos sintomas também é variável. Então, piscar os olhos não machuca, não atrapalha, a pessoa pode trabalhar, pode conviver socialmente, mas tem contrações musculares involuntárias dos braços, das pernas, que são intensas, que são dolorosas e que põem a pessoa em risco de se machucar, de quebrar um objeto em casa. Então, é importante fazer uma avaliação de qualquer maneira e saber que a pessoa é portadora para poder observar se em algum momento a intensidade piora. Esses distúrbios, eles podem estar associados a outros transtornos, como, por exemplo, o TDAH? Tanto o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade como o transtorno de Tourette, eles têm início tipicamente na primeira infância. Então, eles podem ter alguma comorbidade. O transtorno mais frequentemente encontrado em associação com a síndrome de Tourette é o transtorno obsessivo-compulsivo, é o TOC, que também, principalmente em meninos, tende a começar antes dos 10 anos de idade. E o contrário também é verdadeiro. Em 1/3 dos pacientes com a síndrome de Tourette, a gente encontra também o TOC, sintomas do TOC. Então, sim, a taxa de comorbidade tende a ser alta. Existem características não visíveis da síndrome de Tourette ou elas são explícitas, como a gente está comentando aqui? Uma das técnicas que a pessoa usa para conviver socialmente, tendo os tiques, é disfarçar o movimento e transformar o movimento repetitivo num movimento mais aceitável socialmente. Então, quando a pessoa aprende a fazer isso, pode passar despercebido. Se a pessoa tem contrações abdominais, por exemplo, ela pode disfarçar embaixo da roupa. Então, nem todos os tiques são observáveis, né? É mais difícil disfarçar quando é mais intenso, quando pega pescoço, a face, os membros superiores. Doutora, o que acontece no organismo desse paciente quando ele está em crise? E se ele estiver em público, por exemplo, o que pode ser feito para ajudá-lo? Não, com o corpo, o que acontece são as contrações musculares repetitivas. Se elas são muito intensas e doloridas, aí às vezes pode ser necessário uma intervenção de alguém para segurar, para tentar suprimir com as mãos mesmo o movimento, né? Para tentar segurar a pessoa se ela estiver em sofrimento por dor. Mas são salvas, né, que tendem a acontecer e passar espontaneamente. Então, uma das condutas é esperar passar, porque em algum momento aquilo não dura por muito tempo, né? Se a pessoa está em sofrimento, a gente tenta interromper, segurar, né, o movimento. Existem relaxantes musculares que a pessoa pode tomar se precisar. Mas eu acho que é mais uma questão de suporte, de dizer, não, está tudo bem, o que você está tendo é tique, não vai acontecer nada, do mesmo jeito que começou vai acabar e vamos esperar passar, né? Então... Mas aí existe um risco, né? Porque se existe uma contração, um movimento muscular muito brusco, que a pessoa não tem controle, se for em público, se as pessoas que vão socorrê-lo ali não tiver conhecimento disso, pode usar de força excessiva, pode machucá-lo. Então, quer dizer, esta pessoa que de repente tem os espasmos, a gente poderia falar isso? Contrações. As contrações muito fortes, ela poderia ou deveria estar sempre acompanhada de alguém? Não. Ou ela pode ter uma vida natural e as pessoas que estão ao redor dela falam, olha, eu tenho isso, tá? Acontece,
como é o caso da epilepsia, né? Assim, uma grande diferença da epilepsia é que a pessoa que está tendo uma salva de tiques, ela está consciente 100% e ela pode falar enquanto ela está tendo os tiques. Olha, eu sofro de uma condição que chama síndrome de Tourette e eu faço esses movimentos. Eles começam e eles param. Né? Então já vai passar. A pessoa pode continuar se comunicando. A pessoa se comunica, então ela não tem nenhuma necessidade de depender de alguém para estar no espaço público. Ela consegue explicar o que está acontecendo. Doutora, nós vamos chamar um break rapidinho. Na volta nós continuamos esclarecendo as dúvidas, tá bom? Um breve intervalo e voltamos já já com diversidade. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. O programa Diversidade está de volta com a doutora Roseli Gedanke, falando sobre síndrome de Tourette. Doutora, eu queria perguntar a respeito de como lidar com isso quando se trata de crianças, porque é muito fácil esses sintomas serem confundidos com uma birra, uma teimosia, ou para chamar atenção. Não tem muito esse componente emocional, vamos dizer assim, né, da criança que está fazendo birra, ela está se opondo a alguma coisa, né? Aqui não, a criança está tendo movimentos repetitivos, não necessariamente ela está comunicando que ela quer fazer o contrário do que um adulto pediu, né? O que pode acontecer, sim, é quando a criança está mais tensa, né, os tiques serem mais frequentes. Então, um estado de tensão na casa, né, sei lá, os pais estão brigando. Aquilo repercute na criança e aí ela tem uma salva de tiques. Mas não é algo que ela está controlando, que ela está fazendo intencionalmente. É a cabecinha dela que está tensa frente ao ambiente tenso e responde com aquele comportamento, né? Porque ela tem aquela doença. Sim. Podia ser qualquer outra coisa, mas no caso da pessoa que tem a doença, acaba deflagrando um momento ali com bastante tique. Mas é diferente de birra, porque não tem o componente da oposição, né? Interessante que essa síndrome que a senhora está comentando conosco aqui hoje, a senhora está falando de movimentos repetitivos. Tem várias síndromes que têm movimentos repetitivos, né? O autismo, por exemplo, movimento repetitivo. Isso é assim, quase que normal dentro de vários tipos de síndromes? Então, é que uma coisa é o tique necessariamente envolve uma contração muscular. O movimento repetitivo no transtorno obsessivo compulsivo, que eu lavo a minha mão 100 vezes porque eu não consigo acreditar que eu não estou suja ainda, né? Aí é um movimento mais elaborado, tem uma intenção, eu preciso ficar com as mãos limpas. Então, é um movimento repetitivo, mas é diferente só de uma contração muscular que se manifesta assim rapidamente. Nos transtornos do espectro autista, existem sim movimentos repetitivos, mas que também tem uma característica diferente do tique, porque também não é necessariamente só uma sequência de contrações musculares do mesmo grupo de músculos seguidamente. Né? São movimentos mais estereotipados nos transtornos do espectro autista, e aí a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial. O autismo, nossa, foi muito boa a sua explicação, porque o autismo, quando ele faz um movimento, ele repete exatamente o mesmo movimento várias vezes, quer dizer, ele não muda mais nem 1 milímetro para lá nem para cá. São movimentos existiu até um fato que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, era no governo Bush ainda,
tinha um garoto com autismo e ele era jogador de basquete. E faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo, colocaram ele no bico do garrafão, toda a bola que caía na mão dele, ele fazia a cesta de 3, ele ganhou o jogo. Tirou fotografia, foi recebido pelo Bush na época. Então ficou muito claro para o mundo sobre essa questão da repetição do autismo, né? Ficou muito claro isso, é uma história assim que ficou para toda a vida. Mas durante o nosso programa todo, você falou sobre as contrações musculares, que são às vezes amenas, às vezes muito fortes. Você acha que educação física, um trabalho de física acompanhada por um professor pode melhorar? Tudo que favorece o manejo do estresse, da ansiedade, da tensão, pode ajudar. Tem tratamentos mais específicos para o transtorno de tiques, né? Para o transtorno de Tourette. Então, tem medicamentos específicos e tem um tipo de terapia comportamental que chama terapia de reversão de hábito. Enfim, é uma terapia específica para a pessoa poder ter mais consciência que vai acontecer o tique. Se der tempo e ela está num ambiente social, tentar substituir o movimento por um movimento mais aceitável naquele contexto e, às vezes, até técnicas de suprimir o comportamento. Então, são técnicas para ajudar a pessoa a manejar aqueles sintomas, né? Então, Sueli, me desculpa, só ir mais a fundo. Atividade física não pode ser, então, qualquer uma. Não pode entrar numa academia e falar, eu vou fazer atividade física. A pessoa tem alguns movimentos que têm que ser direcionados. Não, assim, uma atividade física geral que todo mundo faz como promoção geral da saúde não vai fazer nenhum mal. Não é um tratamento específico, mas pode ajudar, porque libera tensão, libera as endorfinas. Então, pode ajudar a pessoa a ter menos tiques também. Entendi. E sobre esses tiques, um mesmo paciente, uma mesma pessoa que tem síndrome de Tourette pode apresentar mais de variados tiques e alguma vez assim ao mesmo tempo? Pode apresentar vários ao mesmo tempo e ao longo do tempo pode ter vários tipos diferentes. Então, sei lá, pacientes adultos que falam, quando eu era criança eu tinha mais o tique de piscar os olhos, agora eu tenho mais essa necessidade é uma urgência que eles descrevem, que eles sentem alguma coisa logo antes de fazer o movimento repetitivo e isso pode mudar ao longo da vida e pode acontecer ao mesmo tempo na mesma pessoa também. Como você estava dizendo, nos transtornos obsessivos compulsivos, a pessoa ela tem a necessidade de fazer aquele movimento porque ela sente que tem algo de errado se ela não fizer. Isso. O que desperta esse tique numa pessoa que tem síndrome de Tourette? Não é o mesmo impulso, não é o mesmo... não tem um aviso tão claro. Eles têm umas sensações que é descrito na literatura médica como sensação premonitória, que é uma coceira, às vezes é um ardor, é uma sensação de que alguma coisa não está bem, que não está em ordem, mas é assim, milésimos de segundo. Não dá tempo da pessoa elaborar nada. Quando ela vê, ela já está fazendo o movimento. Então, são essas sensações premonitórias que existem antes dos tiques, elas são muito rápidas. São manifestações até que são estudadas como alvo de tratamento, porque se ele consegue identificar a sensação antes, quem sabe ele consegue impedir que venham os tiques, mas isso está ainda numa fase de estudo. Nós comentamos aqui durante o programa, você falou que existem alguns remédios de relaxamento muscular que ajudam, nós falamos das atividades físicas, que também ajudam, né? Acalmar a pessoa ajuda bastante, porque você citou que quando existe uma crise familiar, uma briga tal, ela pode ter
um aumento das tensões. Então, vamos lá, 3 coisas, né? Não ter discussão em casa, relaxamento muscular, atividade física. O relaxante muscular eu queria fazer uma correção, não é um tratamento específico, é um tratamento paliativo naqueles casos que a pessoa tem contratura muscular muito intensa e muito dolorida. Sim. Então não é um tratamento da síndrome de Tourette, é só um sintomático. É tá? só na hora. Os medicamentos que tratam os tiques são de outra família. Isso, essa é a pergunta. Existem alternativas para o tratamento da síndrome de Tourette? E se sim, elas são caras? Então, a gente tem 2 classes, 2 famílias de medicamentos mais comumente usados. Um é de antihipertensivos em doses muito baixas, vende sem receita e é muito barato. Tá? Mas a pessoa não deve fazer automedicação. Sim, sempre falamos isso. E o outro grupo de medicamentos que se usa é dos antipsicóticos, medicamentos que em psiquiatria são usados nas psicoses, também em doses mais baixas normalmente. E aí a gente vai ter medicamentos da década de 50, 60 que são baratos e medicamentos dos anos 2010 que são muito caros. Então a gente tem uma variedade grande de opções farmacológicas e também que varia muito na acessibilidade. Mas existem tratamentos acessíveis. Para a gente fechar, infelizmente, doutora, existem novos estudos, novas pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido? A que passo nós estamos? Agora, assim, o momento da pesquisa em neurociência, vamos chamar assim, tem muito da busca dos marcadores cerebrais desses transtornos, né? Então, muito voltado para exames de ressonância magnética, que conseguem ver o cérebro trabalhando na vigência dos sintomas. Então, é possível colocar um portador de transtorno de Tourette na máquina de ressonância e pedir para ele fazer e facilitar que ele invoque os sintomas. E durante a contração, que assim, na ressonância é importante que a pessoa fique imóvel, mas ele, enfim, tem maneiras de estudar como o cérebro dessa pessoa se diferencia do cérebro das pessoas que não têm o transtorno. Então, eu não sei se eu posso aproveitar aqui para fazer um convite, né? Claro. Não para portadores da síndrome de Tourette especificamente, mas para portadores do transtorno obsessivo compulsivo, a gente está conduzindo essas pesquisas, fazendo a neuroimagem antes e depois de tratamento medicamentoso e tratamento com terapia cognitiva comportamental para tentar encontrar esses marcadores cerebrais dessas doenças e fazer alvos mais certos para os tratamentos. Para a gente de fato encerrar, pode deixar inclusive o contato, o e-mail. Então, a gente tem um e-mail geral, que daí a gente distribui conforme o interesse, né, da pessoa, que é PROTOC, PROTOC, que é o nosso programa de transtorno obsessivo compulsivo, .ipq, Instituto de Psiquiatria, @hc.fm.usp.br. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a doutora, oportunidade. foi um prazer. E um aviso, como foi falado no nosso programa, jamais utilize remédios sem um aconselhamento médico. E se você tiver um parente, alguém que você conheça com alguns sintomas desses que nós falamos aqui, procure um aconselhamento médico. Nosso programa, infelizmente, precisa encerrar, mas estamos por aqui sempre às segundas e sextas-feiras, à 1h. Esperamos vocês. E a Rede Câmara São Paulo tem um canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, eu super recomendo para ter acesso a mais conteúdos no digital. E segue também a gente lá no Instagram, tá bom? Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.